Pode ir? Pode começar? Então, vamos começar. Bom dia a todos que estão aqui, que estão assistindo. Vamos começar na escola dominical. Acho que a gente... Não sei se a gente vai ter projeção? Ah, tá. Nós vamos cantar uma música que, na verdade, é um versículo. Isaías 9:6. É bom para a gente decorar. E assim também, quem quiser pode olhar na Bíblia para cantar. Quer que ore para começar? Ou podemos cantar já? Tá. Se você quiser ficar em pé e puder, pode ficar. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o Príncipe da paz. Aleluia, 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 aleluia. Esse menino que dá pra gente uma paz, né? Que excede todo entendimento. Vamos cantar sobre essa paz? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Isso devo ao amigo que só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus.
triste. Triste foi sua história, levada à cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por Ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Nós te agradecemos, Jesus, pela salvação que o Senhor nos dá, porque neste tempo nós comemoramos a tua vinda, a tua primeira vinda, para morrer por nós e nos levar para mais perto do Senhor, nos permitir chegarmos perto do nosso Deus Pai. Que o Senhor conduza, Senhor, esse dia, essa manhã, nessa escola, que nossos olhos, nossos ouvidos, nossa mente, o nosso coração estejam abertos para receber do Senhor o teu ensino. Abençoe cada professor que vai ministrar aulas, que sejam também direcionados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos. Alô? Mais alto. Graça e paz, irmãos, podeis vos assentar. Mais uma vez aqui reunidos para louvar ao Senhor e também aprender mais da sua palavra. Louvamos a Deus por isso. Hoje, que dia nós comemoramos? Vamos ver se vocês sabem. Exatamente, dia da Bíblia. Hoje, geralmente é num domingo, né? Dia 8 de dezembro, dia da Bíblia. Então, a Bíblia foi formada ao longo de séculos, né? Por meio de um processo complexo que envolveu a escrita, a compilação e a seleção de textos. Então, tudo começou com as traduções orais. As histórias da Bíblia começaram como traduções orais, contadas de pessoa para pessoa. Mas, depois, ela foi escrita em papiro. O que é papiro? É uma planta egípcia que era usada para praticamente fazer um papel, né? Um tipo de papel. E os primeiros livros, eles eram rolos. Então, a Bíblia, os primeiros escritos da Bíblia foram escritos à mão, em rolos de papiro. E aí ela foi compilada ao longo de 1000 anos, com pessoas que trabalharam escrevendo a palavra de Deus. E a seleção dos textos da Bíblia foi revista e alterada várias vezes ao longo da história. Ela foi revista, ela foi revisada, né? No Concílio de Nicéia, em 325, os bispos cristãos reuniram-se para definir o cânone do cristianismo, a lista oficial dos livros. E na palavra do Senhor, no Salmo 119, versículo 105, está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Por que lâmpada para os meus pés? Quando você está caminhando numa estrada escura, você corre sempre o risco de tropeçar, de cair em algum buraco. Você não enxerga direito, porque está tudo muito escuro, uma estrada sem iluminação, né? E você tem que percorrer esse caminho à noite. É muito complicado. E na nossa vida, para nós percorrermos o caminho da nossa vida, nós precisamos, assim como precisamos de iluminação para percorrer uma estrada escura à noite, talvez uma lanterna, a luz do celular. Vocês vão falar, mas hoje em dia quem que faz isso? Muita gente faz isso, né?
E a palavra de Deus é essa lâmpada que ilumina os nossos pés no caminho da nossa vida. Sem ela, nós não sabemos para onde ir, o que fazer, nós ficamos totalmente perdidos. É a palavra de Deus que é luz para os nossos caminhos. Então, louvamos a Deus por Ele ter deixado a sua palavra para orientar as nossas vidas. E é maravilhoso esse contato com a palavra de Deus, porque nós podemos saber, através dela, a vontade de Deus para conosco, os seus mandamentos, os seus ensinamentos, e assim podemos nos achegar a Deus, pedindo a Ele sabedoria para poder andar nos seus caminhos, com essa lâmpada, que é a palavra dEle, iluminando os nossos passos. Louvamos a Deus por isso, nesse dia. Nós tivemos, no dia 4/12, um aniversariante, o Alexandre, que não está aqui conosco hoje, não sei se ele ainda vai chegar, mas vamos orar a Deus pela vida do Alexandre, mais um ano de vida que Deus lhe concedeu. Oremos. A Estela nós já falamos na semana passada, isso, foi semana retrasada, se não me engano. Semana retrasada. Vamos orar, então. Santo Deus, eterno Pai, te louvamos e somos gratos a Ti por mais esse dia, Senhor, que o Senhor nos fez. Obrigado, ó Deus, pelo renovo das forças, pelo descanso dessa noite. O Senhor sempre nos renova, o Senhor sempre está conosco, e nós te louvamos por isso, ó Deus. Te louvamos pela Tua palavra, Pai, que Tu deixaste a nós para orientar as nossas vidas, para iluminar os nossos passos, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, porque temos um norte, temos uma direção com a Tua palavra, Senhor. Temos uma direção muito importante nas nossas vidas, ó Deus. Que nós possamos, ó Pai, ter sempre essa palavra guardada no nosso coração e que possamos viver de acordo com a Tua vontade, Senhor. Ó Deus de amor, eu quero Te agradecer por mais um ano de vida que concedeste ao presbítero Alexandre, que ele possa, ó Pai, estar sempre nos Teus caminhos, que ele possa ter sempre a Tua palavra norteando a sua vida, e que, ó Deus, o Senhor possa lhe conceder muitos anos de vida, com saúde, felicidade e bênçãos na Tua presença, Senhor. Abençoa a escola bíblica de hoje, que seja, Senhor Deus, uma bênção ao coração de cada aluno que está presente aqui, Senhor, que o Senhor possa usar os professores como instrumentos vivos nas Tuas mãos. Nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, Senhor, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, podemos agora nos dividir em classes. Que Deus abençoe mais uma vez a nossa escola de hoje. Nosso Deus, bom dia. O nosso Deus, que sabe todas as coisas, Ele, na sua generosidade e misericórdia, nos concede os melhores dons. E se tem uma coisa que eu gosto e me emociono, é a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical, quando eu ia forçado para a igreja, que minha tia me levava, eu não gostava da igreja, mas a escola bíblica ficou marcada no meu coração, de maneira que, até quando eu saí da igreja, a palavra frutificou e me impediu, como lâmpada para os nossos pés, de trilhar caminhos que não estão de acordo com ela. E isso é Deus na nossa vida. E eu estava tão ansioso para essa aula de hoje, que nós tivemos uma semana muito corrida, que deu 3 da manhã, eu falei, vou preparar a aula. Fiquei ali na madrugada, naquele momento de intimidade com Deus, e Ele falou profundamente ao meu coração aquilo que nós vamos compartilhar hoje. E hoje nós vamos trabalhar o ato de reconciliação do cristão. O que é isso? Desde o pecado,
o pecado original, uma coisa que marca a presença de Deus na nossa vida é o nosso relacionamento. E relacionamento está cada dia mais difícil. Jesus começou em Mateus 5, no Sermão do Monte, a ensinar a mensagem maravilhosa, somente possível de discernir espiritualmente, que foram os valores, as bem-aventuranças do reino. Bem-aventurados os que choram, os mansos, os humildes de coração, os pacificadores. Isso é uma bem-aventurança. É uma bem-aventurança sofrer por amor a Jesus, também é bem-aventurança. Na ótica do sistema do mundo, isso é loucura, né? Quem chora é fraco, quem é manso é desprovido de atitude, e por aí vai. Mas quer saber, quando a gente começa a estudar, a gente vê que é isso que nos dá uma vida longa e prazerosa na humildade, na presença de Deus. Então, isto posto, esta base colocada, aí Jesus fala, olha, agora vocês já sabem. Então, vocês têm que ser luz do mundo e sal da terra. Todo este contexto do Sermão do Monte é uma nova leitura no Eu, porém, vos digo, a justiça radical e hipócrita dos escribas e fariseus. E, na sequência, Jesus começou a tratar a questão da lei, não é? Porque aí começaram a acusá-lo, quando as multidões ficavam maravilhadas com o ensino de Jesus, começaram a acusá-lo de desrespeitar a lei de Moisés, o que seria um motivo para matá-lo. É isso que eles queriam. E aí Jesus falou, olha, você não entendeu nada, eu vim aqui para cumprir a lei, não para revogá-la. E aí ele começou a trabalhar, que é o que nós vamos começar hoje, a base comportamental para o relacionamento humano. E uma delas, porque quando o primeiro homem pecou, né, o primeiro casal pecou, a primeira coisa que aconteceu, depois de eles perderem alguns privilégios, foi o primeiro homicídio. Que coisa mais terrível do que um irmão matar o outro? E houve derramamento de sangue na terra. E essa premissa, esse instinto assassino, ficou no homem. É por isso que é o primeiro assunto que ele trata. O que diz a lei? A lei diz que quem matar alguém será réu, será julgado. E aí Jesus nos dá uma interpretação radical nesse texto que é base da nossa lição, aqui em Mateus 5, de 21 a 26, onde lemos aqui, Jesus completa o que foi dito aos antigos. Primeira coisa, aí ele trata do homicídio. Mateus 5, 21 a 26. E olha o que diz aqui. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será sujeito a julgamento. Aí, a interpretação maravilhosa. Eu, porém, contudo, todavia, vos digo que todo aquele que, sem motivo,
se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal dos homens. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo, porque é um pecado espiritual. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Com muita alegria, nesta manhã, já oramos pelo aniversariante da semana, né? E foi uma alegria mesmo. Agradecemos a Deus pela sua vida. E, assim, nada do que nós fazemos na casa de Deus é uma coincidência. Nós temos um objetivo aqui, de nós crescermos compreendendo o alcance abrangente, mais abrangente da lei, do não matarás. Ou seja, Jesus falou aqui que só a intenção de matar já o torna réu desse crime. Por quê? Todo crime que acontece, antes ele começou no coração. Ninguém sai de casa, hoje eu vou atirar no primeiro, Dia de Fúria, né? Teve o filme lá do Michael Douglas. Não, né? O ato dele sair atirando nas pessoas, esses malucos aí que atiram na escola, matam um monte de gente, principalmente nos Estados Unidos, onde o acesso às armas é mais fácil, não começou assim, não foi na hora. Ele já premeditou e saiu, então ele já cometeu o crime lá na casa dele. E é a mesma coisa. Os escribas e fariseus, eles tinham a fama de ser radicais. Ah, vocês são radicais? Então, já que é para ser radical, vamos ver o que diz a lei. E aí coube esse texto. Então, nosso objetivo é compreender a abrangência desse pecado. Nosso objetivo também é apercebermos-nos das ações que possivelmente pratique que estejam no âmbito deste mandamento. Ou seja, tem gente que se orgulha. Eu nunca matei ninguém. Nunca matou? Você mata do coração no trânsito, você mata... Talvez eu tenha matado alguém no trânsito, mas já pedi perdão a Deus. Mas você mata quando você tem uma raiva incontida, quando você chega a odiar o seu irmão, tornando-o adversário. Isso é comparável ao homicídio. Porque Jesus mandou que nós nos amássemos e não que nos amassássemos. E tem gente que é ali, é o pinhão, né? Aquele, como é na Bahia lá, o negócio de... É pinhão? Pilão. Pinhão é outra coisa. O pilão, tem gente que é crente pilão, só batendo, vai morrendo. É difícil a convivência. E como a base do cristianismo é o relacionamento, desde o princípio, Deus tinha um relacionamento. Toda tarde ele ia conversar, ia comer o cuscuz da Eva, que mais? Tomar um café, comer o pastelzinho. E Deus gostava. E quando isso acabou? Quando o pecado entrou. E quando acabam as nossas amizades? Eu não sei se você já perdeu um amigo, mas dói. Porque a gente gosta do marvado. Mas não dá para conviver, o cara é difícil.
Se você... Aí faz a oração, né? Deus, me dá sabedoria, porque se der força, eu mato. Tem gente que faz essa oração aí. Deus, me dá sabedoria, se der força, eu mato. E não pode. Esse instinto assassino, tem até filme, né, com esse nome, está fora de nós. Nós temos um compromisso com a vida, a começar dos relacionamentos com o próximo. Amar o próximo como a ti mesmo. É fácil de entender, mas é complicado de viver. Por quê? Porque Deus age apesar da gente. Nós somos encrenca. O melhorzinho é o mais calminho, mas está ali a semente da encrenca, do enguiço. E é por isso que, brasileiro tem fama de pacífico. Brasileiro sossegado, brasileiro... Cara, nós temos uma das maiores populações carcerárias do mundo. Eu acho que nós só perdemos para os Estados Unidos em população carcerária. Então, e nesse carcerário tem os latrocínios, que é roubo seguido de assassinato, né? E a nossa lei? Nossa lei é boa? É. Mas o que acontece? Por que os bandidos estão soltos e os... Voltamos à aula de semana passada, sobre a justiça. E o que trabalha está preso. Preso intelectualmente e preso mesmo, está nas grades e os caras soltos por aí. Essa semana foram 20 mil que foram soltos na última saidinha. Você sabe o que é saidinha? Todo mundo sabe o que é a saidinha? Foi a última saidinha, eu não sei se é essa semana que começa ou se já foi. Mais de 20 mil presos soltos, livres, leves, soltos. E nós, presos. Tome cuidado para ir no mercado, para abrir a porta. Você entende? Essa questão do homicídio, mesmo que você não tenha matado ninguém, nos afeta, porque é uma questão de segurança pública. E é por isso que Deus deixou essa lei. E outro objetivo nosso com o estudo dessa lição é nós nos comportarmos desde o íntimo, do fundo do coração, de maneira a ser diferente do que Jesus descreve no versículo-chave, ou seja, não matarás. Nós não podemos e não devemos matar. O que acontece mas nessa situação, a tendência do sistema ímpio que rege a terra depois da queda do homem por causa do pecado é fazer da exceção a regra. Você pode ver, mas ele matou porque, né? Aí faz disso uma regra. Não matarás. Deus tem sabedoria. Não terás a intenção de matar. Da mesma coisa, não furtarás. Mas ele roubou para comer. Alguém falou, né? Se for para tomar uma cervejinha, pode roubar o celular e matar o cidadão, que está tudo bem. Ele é uma vítima da sociedade. E esse pensamento está aí, né? Que mais nós temos? O aborto. Você é contra o aborto, mas e se for vítima de um estupro? Aí faz a regra, né? Botaram até uma oração na internet esses dias, onde a menina, uma jovenzinha, falou: obrigado, Deus, porque tu não destes à minha mãe o direito de abortar, e é por isso que eu estou aqui, para agradecer. Né? Fizeram uma ironia, mas tem uma coisa, o presbiteriano ele adora essa coisa da lei. Né? Presbiteriano, a gente nos concílios, onde a coisa ferve, muitas vezes, pelas diferenças de entendimento, há uma frase que eles falam: você tem que entender não só a lei, mas o espírito da lei. Né? Para que a lei foi criada?
não foi para que um matasse o outro, mas para que nós pudéssemos conviver harmonicamente, como convém a cristãos, a pessoas de bem, em sociedade. Por que nós temos tanto problema? Quase morremos ontem, né, Cairo? O caminhoneiro simplesmente jogou a lei do mais forte. Não respeitou a lei. E o desrespeito à lei mata. O cara não está nem aí. Ou vai tesourando, vai costurando. É só um exemplo. Bebida e direção é muito comum. Todo mundo não sabe que bebida e direção não combinam? O que tem de gente que bebe fim de ano, cuidado dobrado. Inclusive, alguns crentes bebem com criança no carro. Conta o milagre, mas não conta o santo. Então, nessa última parte, Jesus apresenta 5 exemplos do Sermão do Monte, 5 exemplos de como as tradições e interpretações superficiais dos fariseus haviam corrompido ensinos da lei e dos profetas. Vale dizer que a maioria dos profetas foram assassinados. E o último foi assassinado dentro da igreja, dentro do templo, que foi Zacarias, entre o pórtico eu imagino que é a porta de entrada, e o altar. Foi assassinado, está na Bíblia, não fui eu que... Mas imagina o escândalo, né? Nós todos na igreja, o profeta é assassinado entre o pórtico, não sei, e lá não foi assassinato de reputação, foi assassinato mesmo, mataram o cara, disputas de poder. Então, agora, como falei, é fácil de entender, mas é difícil de cumprir. E o primeiro ponto aqui é o autocontrole deve vencer a ira proibida. O que é autocontrole? É o que lá no fruto do Espírito, no Novo Testamento, se chama de domínio próprio. Ai, pastor, o senhor sabe, eu sou cearense, eu sou sangue quente, comigo a peixeira corre. Mas, se nós vivemos sob a unção do Espírito, nós temos o fruto do Espírito, que é a longanimidade. O que é isso? Corta-se o pavio curto e nós temos mais paciência. Nós somos tardios em irarmos-nos, independentemente do nosso temperamento. Isso quer dizer que não pode haver sangue quente na igreja, porque é pecado, é ira, isso machuca. Ai, pastor, é maior que eu. Maior que nós é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Se você está na unção do Espírito, aquele que era sangue quente, hoje ele é Sermão do Monte. Ele é manso, ele é calmo, é como um animal selvagem que é domesticado. Sabe, domar o cavalo? Depois que ele doma o cavalo, ele fica o cara que domou o cavalo fica o melhor amigo do cavalo, que é um bicho muito sensível, né, e muito querido, muito amoroso. A lei de Moisés proibia matar, isto é, cometer o homicídio. No entanto, ordenava a morte como forma de pena. Podia matar, mas depois do julgamento. Era sujeito ao tribunal dos homens, não é? Onde normalmente se aplicava a lei proporcional ao crime que havia cometido. Então, o que acontece hoje? Qual é o problema da lei hoje? Hoje o sujeito mata uma pessoa, é condenado a tantos anos de prisão. E estou falando de uma pessoa comum, uma pessoa com outro status aí, pagando bem, você nem vai para a cadeia. Mas a própria lei prevê que, se cumprir 20% da pena,
está livre assim, cumpre em regime semiaberto ou até aberto. O que é regime aberto? Trabalha durante o dia, se tiver um trabalho, né? Trabalha nem que seja por crime durante o dia, e à noite vai dormir na cadeia. A frouxidão em função de torção dos valores da lei faz com que a justiça dos homens seja injusta. E aí, o que é que vale? Só a misericórdia pela justiça de Deus. Por quê? Porque essa mentalidade injusta faz discípulos. E é nesse sentido também que nós temos que ser luz do mundo. Nós temos que respeitar as leis. Ah, mas a lei é injusta. Lute pela justiça, já começando com a sua atitude diante do Deus cujo pilar do seu reino é a justiça. O grande problema, como na época dos fariseus, é que era o sujo falando do mal lavado. Já ouviu essa expressão? O sujo, eles tinham a vida torta e eram cheios de apontar o dedo para todo mundo, infernizar a vida das pessoas, se achando a elite espiritual, quando, na verdade, Jesus não tinha sangue de barata, né? Não foi um sangue de barata que nos salvou. O sangue de Jesus, o sangue subiu, ele foi aguentando, no começo ele era sutil. Ah, o que vocês estão vendo? Ah, é o retrato de César. Então, dá a César o que é de César, deu uma de bobinho, e aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí você vai andando no ministério de Jesus, chega um tempo que ele explodiu, mas não pecou. O que ele falou? Foi um capítulo da Bíblia só dizendo: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. E foi 9 hipócritas lá. Porque ninguém suporta a hipocrisia, não é? E a nossa sociedade está movida por essa hipocrisia. A própria maior empresa criminosa do mundo, a máfia siciliana, hoje é a d'Andretta, né? Em Angreta, que é a maior máfia, a mais violenta. Como eles resolvem os problemas de relacionamento e de fidelidade? O cara dá um tapinha no rosto, dá um beijo e mata. Sabe? Se o cara falou demais, arrancam a língua, né? E por aí vai. Se ele é zoião, fura os olhos. Tudo tem um código lá, na lei do cão. Mas a lei de Deus é perfeita. E é essa que nós devemos seguir. E cada vez mais temos pressões para abandonarmos a lei de Deus e queremos fazer a justiça com as próprias mãos. Então, irmãos, os escribas e fariseus achavam que, não cometendo homicídio, estavam cumprindo todo o 6º mandamento: não matarás. Mas e como que se mata uma pessoa sem ser dando um tiro na cabeça dela? O sujeito era leproso, ou ele nascia cego, ou ficou cego depois, ou era coxo. Logo, ele não era perfeito. Como é que se mata o sujeito? O cara já está sofrendo porque ele é cego, porque ele é coxo, porque ele é mendigo. Aí a leitura religiosa desses cidadãos aí, que conheciam a lei: você é maldito, isto é um peso da mão de Deus sobre a tua vida. Por isso, você, leproso, imundo,
você vai ser colocado na cidade de refúgio, lá fora, para você morrer na porta da cidade, sozinho, apodrecendo. O que ele fez? A religião matou o sujeito. Às vezes, como Jesus mesmo falou, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Então, essa é uma interpretação rasa, você ficar atribuindo ao diabo tudo, isso é uma ignorância. O Cairo citou aí a questão de a religião mata até hoje. Você viu o testemunho do missionário semana passada? O cara era um homem-bomba. Ele era especialista em... Não, o missionário, o que foi visitá-lo. Ele acolheu em sua casa, deu abrigo, e essa forma prática de viver a palavra abençoou aquela vida de maneira que ele se converteu. Aí ele queria fazer o lado oposto. Eu quero explodir os muçulmanos. Não, a gente não explode ninguém. E eu tive uma grande lição que eu levo para a vida, quando um homem, um amigo do meu filho, veio passar o Natal com a gente. Eu já estava doente. Eu tinha uma doença chamada depressão. Eu falei, ai, meu Deus, era só o que me faltava, um homem-bomba aqui em casa. Tive uma lição de cristianismo com esse rapaz, que quando a gente fica com essa enfermidade, a gente fica desanimado, e não sai do quarto, tudo é escuro. E aí eu falei com o cara, cara, tanto país bom para você ir, você era rico. Aí chegou aqui e roubaram, né? Roubaram. Por que você não foi lá com a tua noiva iraquiana para os Estados Unidos? Por causa do céu. Falei, como assim? O céu do Brasil. Eu olho para o céu, eu me encho de esperança. No meu país, tudo é cinza, pelas bombas e pelo deserto, né? Aqui o céu é azul, era em Florianópolis. Aí, Márcio, se anima, tem paciência. E eu falei para ele, pera lá, o pastor aqui sou eu. E ele... Outra coisa que a gente pensa na nossa ignorância é que esses caras não têm sentimentos. Me parece que nessas explosões, ele ficou surdo, explodiram a casa dele, ele era muito rico. Mas caiu a bomba na sala. E ele ficou surdo de um dos ouvidos. Aí você pensa que eles não têm sentimento. Aí chega a minha sogra aqui, fomos até Diadema, existe amor em Diadema. Chegamos lá, a minha sogra, falando em português, falou para ele, homem, já que tua mãe não está aqui, eu posso adotar você, dar um abraço de Feliz Natal? Ela abraçou, e esse cara chorou, mas chorou, que ela entrou em pânico, falou, será que eu fiz alguma coisa errada? É o trauma. Eles têm sentimentos também, é gente que nem nós. Então, é isso que nós precisamos. O mundo está assim porque não conhece a lei do amor, a regra colocada pelo nosso Deus. E aí, quando a gente não tem o eu, porém, vos digo, de Jesus, que mostra que o Evangelho, e esse não é popular, hoje nós vivemos o que faz sucesso, o que lota as igrejas, que lota estádio, é o Evangelho light, o Evangelho sem compromisso, o Evangelho sem cruz, sem renúncia, que não é o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho de Jesus tem traços de radicalismo. Ele foi fiel até a morte. Foi radical. Eu não abro mão. Foi zombado. Tu és o rei dos judeus. Salva-te a ti mesmo. Já salvou tanta gente. Ele podia, por uma só palavra, exterminar toda aquela galera.
Mas o que ele fez? Amou-os até a morte, foi fiel até a morte e morte de cruz. E isso não é muito popular entre nós, vamos combinar. Mas o que está escrito na Bíblia? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é uma decisão de pegada. Sabe? Quando a gente acredita mesmo, a gente vai. Mesmo os homens bomba. Por quê? Eles acreditam que vai ter as virgens esperando lá no que Alá, né? Até aí a mulher é coisificada, né? Pode se matar, pode se explodir, que nós vamos arrumar 10 virgens para te servir na outra vida, né? Vamos juntar os pedaços e você vai ter 10 virgens. A mulher como moeda de troca. Isso Deus não ensina. E isso nós não podemos nem pensar, porque só de pensar já pecamos. E não ter o controle, sabe o que acontece? Há consequências. Primeiro, quem se irá contra seu irmão será réu de juízo. A cólera que pode induzir ao assassinato é uma ação tão criminosa quanto o próprio assassinato. Então, irmãos, está facinho para a gente brigar. Brigas em família, agora é fim de ano, onde acontece o maior número de suicídios. Por quê? Todo mundo está com essa frase na cabeça. Feliz Natal, Feliz Ano. Mesmo que esteja numa pindaíba que faz gosto, Feliz Natal. Né? Só que não está feliz. E toda família, eu não sei de vocês, mas toda família tem um mala, que é uma encrenca. Por quê? Junta no fim do ano para a gente comer, para a família se confraternizar. Aí sempre tem um espírito do mal que vai lá e arruma enguiço. Ou com você, ou com seus filhos. Naquela festa de confraternização da encrenca. Mas é meu irmão. Que a lei de Deus fala? Tenha inteligência para ser tardio em irar-se. Porque se você for sangue quente, termina a festa onde? Na delegacia. Está facinho, não é uma abstração do pastor que ainda não descansou da reunião do presbitério. É verdade. Na igreja, então, é mais fácil arrumar uma briga, mais do que fora da igreja. Por quê? Porque nem todo mundo está nesse nível de maturidade. Nem todo mundo percebe que o que deve ser a marca registrada do crente é o amor que se reflete em relacionamento. E é impossível a gente não brigar, essa que é a verdade. Nós somos encrenca mesmo. Mas o que Deus fala, por isso que a gente tem muita gente que não entende, o momento do perdão, do confessional, na hora do culto. Porque pedimos perdão. Por isso que está lá na nossa oração, que Jesus nos ensinou, e perdoa as nossas dívidas, os católicos falam, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E alguns dizem que a igreja mente muito nesse momento, porque para muita gente não tem perdão. E se nós não perdoarmos as dívidas, Deus não nos perdoará. Não é piada, a parábola do credor incompassivo. E a lei de Deus ainda é mais radical, não é? Porque você tem que decidir se você quer ser feliz ou ter razão, né? Então, digamos que um ofendeu ao outro. O que a Bíblia ensina? Isso é loucura na ótica humana, na lógica humana. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. É um ato espiritual, como o tema da lição.
o ato de reconciliação do cristão. O que diz a Bíblia? Você, a parte ofendida, é que vai pedir desculpa. Na lógica humana, isso não está certo. Ele que veio para pedir desculpa e se rastejar os meus pés. Como que a Bíblia me diz que eu, a parte ofendida, vou procurar a reconciliação? Como é que pode? E diz o seguinte, rápido: não se ponha o sol sobre a vossa ira. E digo mais, né? Digo nada, cito a Bíblia. Minha é a vingança, diz o Senhor. Não é isso? Porque a vingança humana, ela é pecaminosa. Porque a gente faz as coisas de cabeça quente. E aí acontecem as grandes tragédias. Eu estou vendo os dois casais bonitos aí, e eu fico pensando, você sabia que o Brasil... brasileiro tem fama de ser um povo sossegado. Principalmente o baiano, né? Calma, meu rei, tu está na Bahia. É assim, é essa pegada. E o que acontece? O Brasil parece, não estou bem certo, se não é o número 1, está entre os primeiros, campeões mundiais do feminicídio. Sabe o que é feminicídio? Matar a mulher. Como que pode o nosso povo fazer isso? Por quê? Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. É que nem a história da mulher do piolho. Vocês conhecem a história da mulher do piolho? A mulher era uma mulher que provocava o marido. Mas o marido era calmo. Mas ele ficou nervoso. Mulher, se você me chamar de piolho de novo, que era um apelido que ele não gostava, eu te jogo no poço e você vai morrer afogada. Aí a mulher, piolho, piolho, piolho. Aí o cara jogou a mulher. E ela estava morrendo lá no fundo do poço, mas fazia assim. Ó. Você está entendendo? Ainda provocava o sujeito. Não podemos, gente, não provocar. E os filhos também. O fato de nós sermos pais indica que nós somos sacerdotes. Nós não temos o direito de provocar a ira aos nossos filhos. E tem muito filho que é revoltado porque o pai não tem limite. Eu sou o pai, eu que mando no galinheiro. Como se a mulher fosse uma galinha, né? Meu pastor referência falava assim de púlpito, né? Quem manda no galinheiro é o galo, sou eu lá em casa. Orgulhoso, no púlpito. Não é assim. E outra coisa também, dentro dessa lei da ofensa, do homicídio, isso mata, essa leitura superficial da Bíblia, segundo a qual a mulher submissa, ela é capacho do homem, né? Não é. Pessoas inteligentes valorizam a sua mulher e dão a ela um lugar de honra, ao invés de ficar pisando nela como se ela fosse um capacho. O amor pressupõe honra. E na lei, e tudo isso dentro da lei, né? Dentro da lei. Por que nós temos tantos psicólogos na nossa igreja? Para arrumar essas cabeças, né? E há uma lei também do psicólogo, ele não pode conhecer, senão seria cliente, né, minha irmã? Tem coisas na nossa cabeça que precisam ser trabalhadas à luz desta ciência, que durante muito tempo foi considerado coisa de rico. Rico que não tem o que fazer com o dinheiro faz terapia, né? Mas já ajudou muita gente. Até minha norinha está fazendo a psicologia, já para ajeitar a cabecinha dela também, que tem uns parafusinhos soltos. Mas o que eu digo sabe, o homem sábio, ele valoriza a mulher. Uma mulher motivada, velho, é o céu aqui na terra.
Sabe? Quando a Paula está alegre, eu estou rindo até de fratura exposta. É uma alegria, ela não sabe o que fazer para agradar a gente. Porque ela está motivada. Mas quando eu piso na bola também, com o meu machismo, essa cara de bonzinho é só engano. Eu tenho o lado machão, né? E aí o que acontece? A Bíblia nos ensina que mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede as muitas joias. Quando a mulher se sente assim, mas ela tinha empregada, e aqui em casa o empregado sou eu. Você tem alegria em ajudar a sua mulher. Você tem alegria em impressionar. Por que que a gente cai do telhado? Por que que a gente toma choque trocando a lâmpada, que nem isso a gente sabe? Para impressionar a mulher. Esse é meu marido. Isso é um homem. Por que que eu estou casado com a Paula? Porque o meu sogro, nós terminamos, não. Ela terminou o noivado por causa da minha dureza. E aí, nesse período, ela arrumou outros namorados. Meu sogro olhou. Esse frangote aí não é homem para você, Maria Paula. Você precisa de um homem que te domine, um homem que te traga na rédea curta. Já sei, esse homem é o Márcio. Aí, enquanto você não entender isso, você não vai chegar à felicidade. Eu estou chorando, o sogrão chorou mais que eu quando ela terminou. O sogrão era militar, era meu fã, bombeiro. Então, irmãos, as pessoas sábias, segundo esta lei, que entendem o espírito da lei, teve até um seriado, na época em que ainda havia alguma coisa de bom na Rede Globo, quem ama não mata. E ainda do homicídio, como é que se mata uma pessoa? Com palavras amargas, com o desrespeito. Eu quero ver quem é que vai te sustentar. Muitos casamentos se arrastavam, porque a mulher vivia essa condição. Desde a época das cavernas, o homem sai para caçar, né? E a mulher ficava na caverna, lá na toca com os morcegos. Então, tem gente com essa mentalidade até hoje. E o que a Bíblia nos ensina é que, principalmente na vida conjugal, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não durma brigado, não é? E nós temos aqui essa obra divina do Sermão do Monte. Isso é uma bem-aventurança. Você passar por todas essas esquisitices que todos nós temos, uns mais, outros menos, e pelo poder de Deus, você continuar junto. Ou se separou, voltar. Parece que é um refrigério, a gente volta mais forte. Né, Xandinho? Né? É lindo. Choro todo dia por essas histórias. Né? O meu noivado foi restaurado pela misericórdia de Deus. E foi misericórdia mesmo, porque havia uma multidão, como num campo de futebol. Se a gente marcasse o encontro, não se encontraria lá. Pois não é que ela sentou do meu lado, enquanto eu fiquei 1 ano orando para ela voltar. Veio ela e o namorado, que eu nunca mais vi. E ainda não voltou naquele dia, mas voltamos. E estamos aí, 34 anos, mais 6 de enrolação. É muita coisa no nosso tempo. Porque muitos dos relacionamentos do nosso tempo têm data para acabar. E tem multa, né? Tem multa. Aquele ator famoso, o Michael Douglas, ele tem uma multa de $2 milhões para cada traição, porque ele é um traidor compulsivo. Olha que loucura, né? E o nosso não, Deus faz as coisas para durar. As nossas amizades são para durar. Os nossos relacionamentos são para durar. E a nossa vida na igreja é para durar. Nós não ficamos com a igreja, nós somos membros
da igreja. E quem ama, dá a vida, né? Participa. A igreja é a extensão do lar. E isso é muito bom, por isso que eu estou tão feliz. Não dormi essa noite, mas eu estou tão feliz de dar aula aqui. Porque, outra coisa, e também não é só matar, é desrespeitar com palavras. Olha o que diz aqui. Quem disser ao seu irmão, tolo, esse cara é um burro, esse cara é um jumento, será réu do conselho ou sinédrio. Sinédrio era o lugar onde eram julgadas as causas sociais do povo. Inclusive, Jesus foi julgado no sinédrio. A nova tradução, na linguagem de hoje, quando você chama alguém de tolo, é a mesma coisa que você dizer, você não vale nada, você não presta. É um desprezo aquele que Jesus chama de nosso irmão 2 vezes. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Então, respeito é bom e conserva os dentes. Já ouviram isso? Eu aprendi pela dor. Já colaram? A gente lutava, tinha umas brigas de gangue, às vezes caía no futebol e esse dente aqui, logo da frente, o pivô, bateu no chão, numa entrada mais dura. Sabe, nossos pensamentos, nossos olhares e as nossas palavras indicam que, como alguma vez, às vezes, nos atrevemos a dizer, gostaríamos que aquela pessoa morresse. Tem uma área do estudo do comportamento humano que estuda a linguagem do corpo. O corpo fala. Já aconteceu com você? Uma pessoa não gosta de você, ela tem sangue nos olhos, ela te olha, o olhar da pessoa te fulmina. É isso aí. Também é réu de homicídio, quem quer que o outro morra. O sentimento que deve nortear o nosso relacionamento é o de amor. Eu quero o bem do outro. Porque há as derivações do homicídio. A inveja, né? Não pode nem dar o testemunho. Ai, irmão, fui por... Ai, ostentação, aí aquele olho brilho, ostentação. Comprei um carro novo, vem ostentação. Daquele carrão que o fulano tem, ele se acha o rei da cocada preta, a última Coca-Cola do deserto. O cara conquistou com o trabalho. Qual seria a atitude normal do reino? Graças a Deus, o meu irmão está prosperando com honestidade. Gente, até festa de 15 anos dá inveja, né? Tem uma tradição de fazer festa de 15 anos para filho. Tem gente que acha que é ostentação, porque não pôde fazer. Casamento é um dos meus maiores problemas pastorais na igreja, a cerimônia. Se é um casal chique, principalmente de Jaguariúna, gente, vocês não sabem o que eu passei. Isso não é uma igreja, é uma panela. Eu não fui convidado, e o senhor, o pastor, não fez nada. Eu só sou o convidado, né? E gerou problema, que não foi resolvido até hoje. Pessoas se odeiam porque não foi convidada para aquele casamento, porque não usou a cabeleireira da cidade, a mais fofoqueira também, foi fazer em Campinas, porque quem nasce em Jaguariúna gostaria de ter nascido em Campinas. Aí isso gera um BO na igreja, né? Se vai ter festa, se não vai, eu quero estar na festa, só os chiques vão. Tem essas coisinhas, e isso mata. É homicídio, mata a igreja.
porque mata o relacionamento das pessoas. E isso não é recomendável. Qual é a recomendação de Deus? Outra coisa, pior do que cair na mão dos homens é cair na mão do inferno. E aqui Jesus falou, se você chamar, mesmo que ele seja, mesmo que o irmão seja doido, não pode chamar de louco. Porque se alguém chamar o outro de louco, conforme o texto bíblico, será réu do fogo do inferno. Mas tem uns irmãos que são doidos mesmo. Não é você que vai determinar isso. Põe diante de Deus, fala para Deus, né? E Deus vai tratar. Não fui eu que estabeleci essa lei. A palavra louco tem o sentido de renegado e condenado. Nós não temos direito de condenar ninguém. Porque quando nós condenamos, nós já não somos mais observadores da lei, mas juízes. E nenhum de nós está apto a julgar. Somente Deus, que é o justo juiz que julga as causas com equidade, porque quem julga puxa a sardinha para o seu lado. Vocês já viram isso? Na Bíblia nos mostra o Davi, um homem que é um homem segundo o coração de Deus. O profeta chegou lá, o Natan. O Davi, tem um homem que ele só tinha uma ovelhinha. O outro tinha várias, né? Mas cismou e pegou a ovelhinha daquele que só tinha uma. Aí o Davi julgou. Quem é esse homem? Porque eu te garanto que não vai passar o dia de hoje sem que esse homem seja exterminado da face da terra. Aí o Natan falou o quê? Esse homem é você. Aí já mudou a lei. Veja bem. Depois do primeiro veja bem, esta a adequação que os escribas e fariseus faziam. Manipulavam a lei de acordo com as brechas que encontravam. Então, nós temos que tomar cuidado com essas coisas, porque o objetivo de Deus é a reconciliação. Há quem diga, com um pouco de humor, né? Você sabe que eu não resisto, né? O casamento é melhor não brigar. Mas se brigar, o melhor é fazer as pazes. Ô, coisa boa! Fazer as pazes, reconciliar. Por quê? Por que vocês acham que aquele seriado de TV fez sucesso durante mais de 30 anos? A Grande Família. Por que vocês acham? Por que as pessoas assistiam A Grande Família? As pessoas se identificavam. Toda família tem um Tuco. Toda família tem um Agostinho que não gosta de trabalhar. O Tuco é o bebezão que nunca cresceu, está 50 anos lá na casa do pai e explorando, acho que é vozão. Sabe? Tem uma Bebel que, meu Deus, não vai numa cozinha, Dona Nenê que fazia tudo. Toda família tem, né? Por isso que se identifica. E a música? Esta família é muito unida e também muito oriçada, brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. Aí tem o refrão, pirraça pai, pirraça mãe, pirraça filho, eu também sou da família, eu também quero pirraçar. Pirraça pai, mãe, filho, eu também sou da família, também quero catucar. Sabe, nós não podemos... É engraçado porque é uma tragédia tão absurda que é engraçado e é a realidade de grande parte das famílias. Mas não é esse o princípio de Deus. O princípio de Deus é
Os filhos é comparável às oliveiras. O que é oliveira? O pé de azeitona. Os ramos nascem em volta da árvore maior. É um dos símbolos de Israel. Os nossos filhos crescem das nossas raízes. E eles crescem em volta dos patriarcas que somos nós. E isso é lindo. É a natureza nos ensinando. Então, irmãos, isso não está na moda. Não é muito popular isso que eu estou falando. Mas, sabe, hoje é o dia da Bíblia, é o livro mais vendido do mundo. Isso é o que a Bíblia ensina. Nós somos feitos para o perdão. O oposto da ira e do homicídio é a reconciliação. Por isso que no Sermão do Monte está escrito: bem-aventurados os pacificadores. Porque gente para botar gasolina na fogueira está cheio por aí. O pessoal gosta de ver o barraco dá likes. Né? Nessa época da internet, quanto mais absurdo o barraco, né, mais likes. Porque é um dislike, é um desgosto. Mas a sociedade, o que vende? Até o Jornal Nacional, né, que era o jornal da família, né, ele teve que se adequar, teve que veicular na notícia o Aqui e Agora. Lembra do Aqui e Agora? Saía sangue. O jornal Notícias Populares, saía sangue na banca, mas ninguém resiste. Eu não sei vocês, mas eu não resistia. Era tão absurdo. E botava foto, arrancava a cabeça do cara, assassinado. Né? Tinha um que era o Chico Picadinho. Né? Ele cortava as mulheres em pedaços e jogava no rio Tietê. Isso vende. Né? Notícia ruim vende. Mas qual é a nossa notícia? É o Evangelho. O que quer dizer Evangelho? Boas novas. Isso não vende tanto. Mas é a grande notícia da reconciliação, que tem jeito para nós. É por isso que as multidões se maravilhavam. Quando Jesus terminava de falar, todo mundo ficava ali, com suas várias motivações, com suas várias necessidades. Todo mundo recebia a sua porção quando Jesus se levantava para ensinar. E muitas vezes ele não precisava nem falar, como o caso da mulher com fluxo, né? Veio de fininho, no meio da multidão, só tocou. Não é que ela tocou só no corpo de Jesus, ela tocou o coração. E ele falou: de mim saiu virtude. A mulher tinha vergonha, porque naquela cultura também, na lei lá desses malucos, beleza, aqui, a mulher, quando estava nas suas regras da menstruação, era imunda. Não tem nada imundo, não é? É o corpo que Deus criou, é a natureza. Então, imagina uma mulher que tinha um fluxo constante, e isso a perturbava tanto, que nos diz a palavra que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. Porque ela era considerada pela religião como constantemente imunda. E ela cheia de vergonha, porque ninguém podia saber, e tocar nela, que ficava imundo, que nem tocar no leproso. Ela tocou em Jesus, nas vestes, discretamente. Aí Jesus chega: de mim saiu virtude. Aí os discípulos, numa leitura terrena: Jesus, o senhor pirou na batatinha? Como? Está todo mundo te apertando aí, o senhor veio falar que saiu virtude. Aí ela aparece: fui eu, Senhor. E ela se viu livre daquilo que a oprimia. Ela foi reconciliada com a vida. Sabe? E é isso. E eu não quero falar de outra igreja, eu quero falar da nossa. Me emocionei. Na nossa igreja, nosso irmão está enfermo,
estava hospitalizado e já está em casa. Mas vendo o desgaste de uma das nossas irmãs com essa situação, a mulherada se uniu, as amigas do departamento infantil, quem quisesse, e levaram um presente que essa mulher nunca vai esquecer. Sabe? Isso é nossa igreja. Tenho muito orgulho de ser pastor aqui. Isso é lindo. O homem está até melhor. Tinha um irmão que já tinha decidido sair da nossa igreja, crente antigo da nossa igreja. Fui visitar esse senhor, daqui a pouco, quando eu estou saindo, esse irmão chega. Aí ele falou, quer saber? Não vou mais embora. Quer saber? O que nos une é maior do que aquilo que nos atrapalha. Porque ele se reconciliou mentalmente com a igreja. Está aqui. Então, amados, tão logo nós nos demos... Que horas são? Não, temos 10 minutos. Tão logo nós nos demos conta da ofensa, porque a gente, às vezes, ofende as pessoas sem querer. Você já fez isso? Já aconteceu com você? Você falou uma coisa que foi mal interpretada e gerou uma ofensa. E tem outra. Tem gente que não gosta de você mesmo, nem te conhece, mas não gosta. Como vai viver? Fala, Alexandre. Um casal da igreja saiu, né, e eu acho que o pastor lá da igreja dele não fez essa parte que deveria fazer, visitar e ver o que está acontecendo para tentar ajudar a sair, né? Sei lá, virou as costas, aí saíram crises, estavam em outra igreja e, passado um certo tempo, voltaram para fazer uma visita para a igreja. Nosso irmão presbítero Alexandre está dando um testemunho de um colega dele, um pastor, que falou para ele a história de uma pessoa que tinha ido embora da igreja que estava infeliz. E foi fazer uma visita. E aí, nessa visita, o que era para ser? Que eu já vejo a diferença com a nossa. Na dele, não teve o acolhimento. Mesmo ele era o pastor, não deu testemunho. Aí o meu amigo, que era pastor, foi lá fazer o acolhimento. Oh, que bom que você veio. Essa parte. Então, a nossa, todos que já saíram, que vêm, voltam aqui, a gente faz o acolhimento. Né? Tem gente que... Então, nosso irmão Alexandre, para quem está em casa, ele comparou na outra igreja, não há o acolhimento que nós temos aqui. Você pode ir, você pode voltar, que a gente vai receber de braços abertos, desde que você viva segundo, né, você queira mudar. E assim, a gente, quando tem maturidade dentro da lei, nós não nos guiamos por vista. Nós recebemos todos que vêm até nós como bênção de Deus, todos os irmãos, como bênção de Deus para a nossa edificação. Sabe? E quando nós amamos, nós não queremos matar, da nossa boca não sai maledicência. Nós não somos animadores, os pastores, os presbíteros, não são animadores de auditório. Nós somos servos de Deus, que Deus levantou, sabe? E hoje a gente convive com esse negócio, né? As pessoas não se apegam à lei. Uma das coisas que impediu uma pessoa próxima a mim de vir para cá, eu não quero compromisso. Falei, então fica onde você está. Porque na nossa igreja
tem compromisso. Então, e é isso. É isso que parou no tempo. Eu falei, não parou no tempo. Essa é a nossa tradição de anos de aprendizado. Não é à toa que nós somos uma igreja histórica, com muito orgulho. Né? E é por isso que a gente, cansado, depois de 15 anos, né, Cairo? Cairo queria dormir, mas ele aceitou, foi reeleito. Como é que é o nome? Secretário, estamos na executiva. É só BO. Mas depois que passa a raiva, é muito divertido, é muito maravilhoso a gente se sentir útil, sabe? Meu companheiro, a gente alterna. Agora eu sou o primeiro secretário, ele é o segundo. Mas, gente, é uma função tão desafiadora que, se juntar os pedaços dos membros da comissão executiva, todo mundo tem. Um já abriu o coração, eram 2, agora saiu porque não dá para conciliar, ou ele sai ou ele morre. Aí ele saiu, entrou outro. Todo mundo, algum tem diabetes, outro toma um remedinho para pressão, mas a nossa alegria é perceber que nós somos parte de uma história diferente, numa época que a maioria das pessoas não quer um compromisso. Nós dissemos sim ao chamado. Isso é muito legal. Muito legal, e eu falo da nossa igreja, porque ver o que Deus está fazendo na mesa diaconal, ver o que Deus faz nas nossas famílias, na família de Dona Edith, um símbolo de resistência. Oro todo dia, porque eu sei da preciosidade do casal, da mulher, do marido, seu Alfeu. Eu conheço o lado bom do seu Alfeu. E o que não está tão bom, Deus vai estar trabalhando, porque Ele é de Deus, eu creio. E é isso, eu vejo o Alexandre, nosso presbítero. Além de presbítero, é secretário. Deus está trabalhando. Eu vejo as crianças felizes, vejo a esposa com ele ali. Isso é uma vitória, irmãos. Esse é um grande milagre. Não é? Eu vejo a Paula, gente, ela não queria me ver quando terminou o noivado, ela não queria saber de mim nem pintado de ouro. Deus a cegou, e hoje a gente é apaixonado, mas no nível hard. É a minha alegria da vida. E agora estamos só nós. Eu estou até gostando de gato, por amor à minha mulher. Para você ter uma noção da transformação. E é isso, né? Adelaine Cairo começou em Goiás, né? É um amor internacional. Os filhos são maravilhosos. O Pedrinho do João Vitor é uma inspiração. Aquela menina, então, maravilhosa, a esposa. É isso que é a lei de Deus, o ministério da reconciliação na nossa vida. Aí, quem não ouviu isso, está perdendo. Está perdendo. Não é? Porque isso é o melhor de Deus para nós a cada dia. É os ensinamentos que Jesus viveu. O Satanás e seus agentes, eles sempre tentam fazer dessa preciosidade que a gente tem à nossa disposição algo cansativo, chato. Tem gente que fala em Bíblia, já começa a dormir. Vigília, oração, hora de olho aberto para não dormir, porque não tem o hábito. Gente, essas são as bases da nossa fé. É por isso que nós militamos. E nós não somos militontos, como muitos que há por aí. E as ofensas devem ser esclarecidas, confessadas e perdoadas, de modo concreto e sem demora. Eu já passei muita coisa nessa vida. Eu passei numa das situações do meu ministério, um irmão roubou a esposa do outro.
O irmão vítima prometeu matar o irmão e a ex-esposa depois que a vovó Merci morresse. E o tempo foi passando. Eu estou falando de 30 anos. Não é uma coisa... E o ódio, 30 anos ali. E a gente orando, a mamãe também orando. Deus, livra-nos desse escândalo. E bababá, bababá. Aí, eu acho que foi por isso que ela viveu mais. Viveu uns 90 e poucos anos. E morreu esse ano. Aí eu estava conversando com o pastor que ficou no meu lugar. E aí, fulano? Um matou o outro, como é que é? Ele falou, você não vai acreditar. Não, eu acredito em tudo. A vovó morreu, a última oração dela foi pela reconciliação dos filhos. E, pelo poder da oração, eles não só deixaram de se matar, já tinha arma, ia matar no velório da mãe, era lá. Eles não só não se mataram, como se reconciliaram, se perdoaram e se abraçaram e deixou a arma. Estou falando num velório. Você está me entendendo? É o milagre. Porque para Deus não há impossíveis. Eu não sei, todo mundo carrega traumas na vida. E, conclusão, Jesus não anulou, que eu estou ficando meio ceguinho também, não anulou o 6º mandamento. Não cometerás homicídio, não matarás. Pelo contrário, ampliou o mandamento, elevando até os nossos sentimentos coléricos e palavras de maldição. É como naquela visita que fui com o pastor Natalino. Chegamos lá para visitar a irmã, ouço um grito, "Ô, diabo!" Aí o pastor Natalino, que é mais gozador que eu, nós entramos e o Natalino foi levantando. A mulher não entendeu. "Oi, pastor, tudo bem? Está procurando alguma coisa?" "Estou procurando o diabo." Que eu ouvi quando cheguei um grito. "Não, pastor, é meu filho." "Então, o diabo é seu filho?" Não pode. Nós temos que ter palavras de bênção. Não pode, lá em Tiago está escrito, da mesma fonte sair água doce e amarga. Não pode da mesma boca que sai o louvor, sair a maledicência, sair o veneno. Não pode. E a coisa do homicídio começa com as palavras. Então, nós temos que fazer a oração do salmista, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. Se essa oração for realidade, nós vamos conseguir até atender outra loucura do Sermão do Monte, orar pelos inimigos. Está difícil orar até pelos amigos, quanto mais pelos inimigos. Mas é sabedoria do alto. E as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Essa é a lei sobre a qual nós vivemos. Então é isso.